educação também. Eu já trabalhei como TDI, como técnico de desenvolvimento infantil. Eu trabalhava com 2 crianças, uma com espectro autista, inclusive de grau elevadíssimo, porque ela tinha dificuldades musculares, as mãos atrofiadas, ele tinha uma certa dificuldade cognitiva. E eu sei como é difícil você lidar com a educação, porque a educação ela tem que transcender o espaço de uma sala de aula, ela tem que ser algo que está até inclusive dentro da administração, ela tem que ser algo que é um comportamento. É quase como se você, dentro de um espectro de governo, precisasse entender que a educação ela acontece em todas as áreas, porque educar é aprender. Você entendeu o raciocínio que eu fiz aqui? E eu sei que você me acompanha, porque isso é uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Quanto tempo faz e como que você se tornou alguém que trabalha na Secretaria de Educação? Cara, olha, essa história ela é comprida. Mas assim, na verdade eu sou músico, né, por profissão. Desde pequeno, assim, desde uns 11, 12 anos eu comecei a estudar violino na época. Meu pai era músico também, de orquestra, né, então a gente comecei seguindo esse caminho e à medida que eu fui crescendo, eu fui aumentando um pouco o meu entendimento das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, assim, né, mesmo tendo aquela educação bem formal e tudo. Aí eu fiz Universidade de Música lá no Rio de Janeiro, né? Eu fiz o bacharelado em viola na época e tinha aquela coisa bem erudita. Como assim um bacharelado em viola? O que é isso? Me explica o que é um bacharelado em viola. Então, a viola que eu tocava é a viola de arco, né? Aquela viola que vem da Europa e tal, né? Ela parece um pouco um violino, se toca igual o violino, mas ela é um pouco maior e tem uma corda mais grave, né? Mas ela é bem parecida com um violino. Então eu fiz o meu bacharelado, que é o curso de música aplicada naquele instrumento, né? Então eu fui aprender as técnicas, né? As metodologias de ensino, tudo, mas tudo muito eurocentricamente direcionado, entendeu? E aí eu terminei, me formei, mas aquela sementinha ficava assim, cara, por que eu tô me concentrando tanto numa educação ou numa técnica europeia se eu sou brasileiro, né? Então, quando chegou a pandemia, me deu uma certa crise, assim, de eu sentir que eu era um estrangeiro no meu próprio país, sabe? Quando me toquei com isso, foi bem na pandemia, né? Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre os conhecimentos aqui da natureza, né? Parado num ponto só, segura na gente daí um pouco. Desculpa, pode continuar. É que a gente está aqui trabalhando, a gente trabalha ao vivo. Porque isso daqui é a prática do aprendizado. Eu tenho um câmera, o nome dele agora vai ser parte e rotina aqui desse canal. Ele vai estar me acompanhando nas viagens, que é o Jadiel. Dá oi, Jadiel, grita aí. Grita mais alto, moço, pra ouvir aqui no microfone. Aê. E aí o Jadiel é o nosso câmera. Então se você reparar como, por exemplo, ele estava se movimentando, uma dança, um violino acontecendo aqui, agora um balé de câmeras, é porque... E é bonito, se você for assistir, provavelmente ficou bonito. A qualidade da imagem é boa. E é um estilo, pô. Ele tem o estilo dele agora, de gravação. Ele tá entrando no meu ambiente de que produzia conteúdo do meu estilo. E tipo assim, agora a gente tá mesclando uma coisa e criando algo novo. Eu tô misturando o meu estilo com o estilo de uma pessoa que... E ele nunca mexeu com, tipo, telefone ou com esse tipo de gravação de coisa. Então eu tô ensinando. A gente tá criando algo novo, cara. É uma parada diferente aqui. Então, ó... Faça o seu balé quando você sentir que tem que ser feito, mas lembre-se que você precisa também manter os pontos focais, como pontos fixos, pegando eu e ele, e pontos na transversal, pegando. Isso é importante, tá? E porque edição, corte, tanta coisa que dá pra fazer, tanta coisa que facilita no futuro. Isso é um adiantamento. Cara... Eu sei que eu te interrompi para te falar sobre toda essa loucura aqui, porque é um podcast onde às vezes os apresentadores falam mais do que as pessoas que estão sendo entrevistadas, que também é algo engraçado, né? Às vezes tentar tornar engraçado, não algo chato. Então, me diga aí, você como bacharel em viola, você como uma pessoa que trabalha na Secretaria de Educação, você é um cara que respira arte. Por que você está na cidade de Brasília? Tu nasceu aqui? Como é que é isso? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca.
E aí, quando eu me formei em viola, eu já era militar, já fazia alguns anos, né? E aí eu continuei, então eu tinha essa vida dupla, né? Eu era militar de dia e músico de orquestra de noite, né? E aí quando chegou a pandemia, eu falei, cara, não dá pra eu viver mais assim, eu tô muito cansado, eu preciso me dedicar, escolher que caminho que eu vou tomar, continuar no militarismo ou seguir minha veia artística, né? Você achou meio termo. E aí nesse momento eu recebi um convite para vir para Brasília pra gente criar a Orquestra da Força Aérea Brasileira, porque eu era o único músico de orquestra que já estava na Força Aérea, né? Então eu vim, a gente fez todo o processo seletivo, músicos incríveis entraram, né? Porque no meio da pandemia a maioria deles estava sem trabalho, né? E entraram. E aí fizemos um trabalho bem legal, assim, foi bem bonito. Hoje a orquestra tá indo bem, assim, sabe? Tá andando com as próprias pernas e tudo. Mas eu vim na expectativa de que, sendo a orquestra da Força Aérea Brasileira, a gente ia valorizar a cultura brasileira através daquela orquestra. E não foi o que aconteceu. Então, a partir daí foi a primeira coisa que eu falei assim, cara, eu vou ter que, né, dar um jeito na minha vida. Aí eu fiz o concurso para a Secretaria de Educação aqui de Brasília, né? E para ser professor da escola de música. Então eu entrei, fui para a escola de música, imagina, depois de 14 anos militar, cara, eu saía assim, pá, pintei meu cabelo de laranja, e eu usava vários looks, todo dia era um look diferente. Eu cheguei aqui na escola de música muito aberto para deixar a arte transbordar, e isso incomodou as pessoas lá, entendeu? Então, assim, por coisas que eu não sei, não posso afirmar nada, assim, né? Mas eles me tiraram de lá, conseguiram me tirar, né? Eu fui devolvido para a Secretaria de Educação. O diferente causa medo. Diferente causa medo, exatamente. Aí quando chegou aqui, por coincidência, eu entrei dentro de uma sala, que eu estava meio perdido para onde que eu ia, e lá era a Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria de Educação. Aí quando eu contei a minha história, né, que eu era professor da escola de música, eu tinha feito um movimento político lá e fui retirado de lá, ela falou, não, aqui é o lugar, a gente está precisando de gente aqui, por favor, fica aqui com a gente. E aí eu contei minha experiência com os indígenas, né, que eu trabalho com alguns indígenas aqui em Brasília, tocando, eu trabalho de música mesmo, né. E aí ela, não, você precisa ficar aqui para poder assumir a pauta de educação indígena e tal. Ela, vou brigar para você ficar aqui. Aí eu falei, beleza. Aí eu estou lá, né? Ainda estou ficando raízes ali naquele lugar. E é muito incrível, porque depois que eu vim para cá, que eu deixei de trabalhar por mim, né? Porque na escola de música, embora eu estava ensinando os alunos, era o meu ego de professor que estava sendo, né, também exaltado, né? Sim. E aqui na Diretoria de Direitos Humanos, não. Todo o meu trabalho é computador e para os outros, trabalho para os outros, né? É isso. E depois que eu comecei a trabalhar aqui, esse lugar aqui, essa árvore em específico, já tive várias experiências igual essa que a gente está tendo agora, assim, encontros incríveis. Ela é um portal mesmo, assim, da ancestralidade. Olha, eu acho que tudo encaminhou para que a gente tivesse essa conversa aqui. Provavelmente aquilo que me fez demorar um segundo a mais para atravessar uma faixa ali atrás influenciou para eu estar aqui no momento que a gente começou a trocar uma ideia. E a maioria das pessoas não percebe como as coincidências são engraçadas, porque é aquele momento que a gente fala, nossa, olha só, de novo. A gente percebe um padrão se repetindo muitas vezes. E você citar a árvore aqui é uma coisa que eu acho que me remete muito a essa cidade. Pelo menos aqui nesse centro, você tem uma tentativa dessa ideia de mostrar, olha, nós somos artísticos, aqui nós temos natureza, aqui nós temos um ambiente legal para você ficar. Mas eu tenho a impressão também que essa estética aí é meio superficial, porque quando você começa a conhecer a cidade aqui de Brasília a fundo, você começa a fazer parte meio que da rotina dela, aqui, principalmente dos seus mundos mais focados aqui na realidade, as pessoas que estão na correria do dia a dia, naquela labuta, como você mesmo citou aqui no início da nossa conversa, nos bastidores. Porque, lembrando, galera, que bastidores aqui vai ser literalmente a minha vida e a do Jadiel agora, porque o que a gente não estiver fazendo na câmera nós vamos estar fazendo entre eu e ele aqui para sobreviver ou para comer ou alguma coisa assim. Então esses vão ser os bastidores. E cara,
eu tenho a impressão que Brasília não é acessível. Eu mesmo achei aqui um ambiente que não é propício para a pessoa que às vezes está, por exemplo, numa missão como a minha dele. Aqui você não encontra água com facilidade, você não encontra sombras com tanta facilidade, você não encontra espaços em comum de lazer assim com tanta facilidade. Eu entendo que tem uma relação com o tamanho da cidade, mas você, como uma pessoa que mora aqui há tanto tempo, há esse tempo, como você disse, e que tem toda essa bagagem de o que é arte, de o que é cultura, me diz o que você acha que falta aqui para realmente Brasília ser aquele ideal que a gente tinha que ter de, nossa, essa aqui é a nossa capital do Brasil, cara. Cara, o que você falou sobre não ser acessível é muito... É só você ver para todos os lados, né? Você só vê carros, não vê pessoas, né? Quando eu vim do Rio para cá, poxa, o Rio de Janeiro é aquela coisa, né? A cidade, a vida acontece na rua, né? E aqui em Brasília parece que é o contrário, assim, a vida acontece dentro dos lugares. E quando você sai de algum lugar, você entra num carro para chegar num outro lugar, né? Então, tipo assim, você não consegue... ter muito essa troca com a natureza, né? Embora a cidade tenha muitas árvores, a gente parece que está desconectado, assim, né? Porque está sempre dentro de um carro, saindo de um espaço para ir para outro, né? Então eu acho que uma das coisas que faltam em Brasília é espaços onde as pessoas possam andar, sabe? Andar de um lugar para o outro. E ali você conhece pessoas, você tem encontros iguais a esse que a gente está tendo, que é muito difícil de acontecer em Brasília, sabe? Para você ir do ponto A ao ponto B aqui nessa cidade, é uma volta que você tem que dar se você é um pedestre. Porque eu que viajo, nas condições que viajo, da maneira que for o mais viável, vamos colocar assim, se eu tiver que pegar uma carona, eu pegaria uma carona. Se eu puder utilizar uma passagem de um ID jovem, eu utilizo, se eu puder, sabe? A ideia é você chegar do ponto A ao ponto B, conhecer, explorar, viver a vida e pregar uma ideia, vender uma ideia para as pessoas de positividade, de que dá para você se desapegar um pouco dessa realidade materialista, sabe? Do consumo, que às vezes dá para você viver de uma maneira um pouco mais minimalista e aí se tornar um exemplo para que a pessoa olhe, nossa, legal, eu não preciso viver igual esse cara, eu não preciso ter essa missão de sair em busca da evangelização social, mas eu posso ser talvez um pouco menos no quanto eu consumo. Ele está me mostrando que existe um outro lado, que eu não preciso de tudo que eu tenho, das quantidades que eu imagino que são ideais para mim, eu posso viver um pouco mais básico. E é difícil você explicar isso para as pessoas. Só que só de sentar aqui e trocar essa ideia contigo, eu sinto que isso está caminhando para o lugar certo. E aí eu queria que você me desse a sua visão em relação a essa estrutura que nós estamos criando aqui. Eu queria que você me dissesse se você considera que é possível causar mudança através da reflexão. Nossa, isso com certeza, né, cara? Uma coisa que eu sinto que talvez as pessoas aqui em Brasília, não sei se é só uma questão de Brasília, né? Mas é porque eu creio que a gente vai aprende coisas nas relações interpessoais, né? Porque enquanto tá você sozinho dentro da sua casa pedindo o iFood para trazer comida para você, né? Tudo está tão autocentrado que você não consegue ver algo que seja diferente de você. E é por isso que o diferente também dá tanto espanto, não é? Então quando você está vivendo a sua individualidade, você dá de frente com uma outra pessoa com a individualidade dela, você percebe os seus limites, né? Porque às vezes a gente precisa do espelho para ver quem que a gente é. Então você se vê e pode refletir sobre o que é que você é, né? O que é você no encontro com as outras pessoas. Então eu acho que essa coisa de ficar muito dentro de casa, sempre com os mesmos grupos, aqui em Brasília é muito assim, né? As pessoas são sempre os mesmos amigos que estão juntos fazendo tudo, né? E no Rio de Janeiro é o oposto, né? Porque a gente faz melhores amigos todas as noites, entendeu? Você sai numa noite, dá uma noitada na Lapa, bebendo, e aí você conhece uma galera, porra, melhores amigos. E tipo, 2 dias depois você não lembra nem o nome dessas pessoas. E aqui em Brasília as pessoas eu sinto que já mantém um vínculo, né, um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo é fechado para outros vínculos, né?
Eu acho engraçado, cara, que uma cidade grande igual é Brasília aqui e simplesmente as pessoas não têm essa facilidade de interagir. É quase como se você tentasse segregar em pequenos grupinhos, sabe? Você tem aqui o grupo da galera que frequenta o ambiente X, que fala dos temas Y e que tem o comportamento H. E aí você começa a analisar todo esse contexto e você encontra uma cadeia de eventos que levou a eles terem se tornarem esse estigma, se tornarem esse grupo, essa raça, essa cor, essa etnia, se tornarem esse conjunto. E uma coisa que eu acho que é visível aqui é como a maioria das pessoas não consegue sentir a empatia pelo próximo. É uma cidade meio apática, eu tive essa impressão. As pessoas que estão na labuta, que estão no desafio do dia a dia, no sofrimento ali, eu tenho a impressão que elas conseguem muito mais se colocar no lugar do próximo. O cara que trabalha de segunda a sábado, que trabalha no mercado, que às vezes é dono de um comércio bem pequeno, ele te ajuda. Eu digo isso porque eu vivo isso. Ele te ajuda. Mas qualquer médio ou às vezes pequeno e médio empresário, às vezes a pessoa que tem ali às vezes uma condição um pouco mais elevada por ser provavelmente uma pessoa que está há muitos anos já dentro do funcionalismo público que seja. Então você percebe que essas pessoas, elas têm um receio maior de sentir empatia, porque elas não se identificam, elas se acham longe demais dessa pessoa, longe demais desse quadro social, longe demais dessa estrutura. Tu acha que dá pra mudar isso? Você acha que dá pra gente chegar numa cidade igual essa aqui, desse tamanho, e falar assim, cara, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos ser novos? Você acha que dá? Porque você disse que você já foi diferente e você foi rechaçado por isso. Foi rechaçado por ser diferente, né? Então, quando eu entrei agora na diretoria, onde eu estou, né, eu percebi que o diferente, por mais que ele possa ser rechaçado, é ele que vai também dar a voz, né? É ele que vai ser ouvido, né? Porque onde eu passo, né, agora nesse novo trabalho, eu sempre estou trazendo realmente o que eu sou na minha vida, né? As pessoas olham, já veem, o Eric é isso, e eu quero saber mais sobre ele, né? Ele é diferente, eu quero saber mais sobre ele. Agora, aqui em Brasília, por essa dificuldade que você falou, né? As pessoas, como tem um nível social maior, ou porque estudou mais e tal, acha que a outra pessoa, por ser de uma classe inferior, ou por não estar vestido de terno e gravata, não tem nada para falar, né? E não é assim. Todos nós temos algo para acrescentar na vida do outro, né? E eu gosto muito de pensar também, quando eu encontro uma pessoa, às vezes rolam umas conexões assim que às vezes a gente não entende, né? Mas eu acredito que é quando a gente encontra pessoas que a gente não conhece elas, a gente se lembra delas, sabe? Que é tipo assim, eu sou você e você sou eu. E na hora que eu te vejo, eu me lembro, é aquela pessoa com aquelas vivências. Então ele tem muito para me ensinar, tem muito para me mostrar. Cara, eu acho que a gente não pode prolongar muito também isso daqui, porque tem que ser uma coisa que seja dinâmica. E eu acho que também tem que ser uma coisa que eu também não invada o espaço pessoal e atrapalhe a vida das outras pessoas. E como você disse antes, no nosso backstage, ou vou dizer na continuação da vida, ou algo que na vida fora da câmera, não sei, você comentou que você trabalha. Então, muito provavelmente você tem um horário, né? Pois é. Então, antes da gente encerrar, eu queria falar só uma coisa. Primeiro, se você encontrar eu ou o Jadiel por aí e nos enxergar com essa mochilinha, nos procure e compre qualquer coisa que estiver aqui dentro, que você vai estar ajudando duas pessoas a saírem por aí com uma boa missão e com um bom objetivo, beleza? Coisa número 2, queria agradecer o Eric, de verdade, por ser essa pessoa super calma, tranquila, resiliente. Inclusive que a gente sequer sabe se isso daqui vai se tornar alguma coisa, porque você foi o primeiro, você foi o pioneiro do episódio de hoje, de verdade. E aqui o meu amigo descobriu essa semana que a palavra pioneiro tem muito a ver com o que nós estamos fazendo. É o início de algo muito grande. E ele é meu peão. Seu peão. Tudo aqui conectado. Conforme o tempo for passando, as pessoas vão se familiarizar com essa loucura metalinguística que está acontecendo aqui nesse exato momento.
e é quase que uma forma de você fazer uma live picotada, sabe, da sua própria vida. É meio que o que eu tô tentando construir, sabe? E, cara, eu queria te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa aqui que abraçou a nossa conversa. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, pô, de positividade. Eu queria que você falasse de você, Eric. O que é que você gostaria que as pessoas ouvissem? Eu acho que a coisa mais importante, porque virou realmente, né, no meu trabalho também, é sobre ouvir a voz da natureza, né? Que nós somos a natureza. Então é conseguir se permitir que todos os seus sentidos, o olfato, o tato, a visão, o paladar, que todos eles experimentem a natureza, estar dentro da natureza, né? E ouvir também a palavra daqueles que são conectados, que são os povos indígenas do Brasil, né? A gente está no meio de uma COP30, que os indígenas estão precisando quebrar tudo para serem ouvidos, né? Então, assim, é a minha mensagem também para a gente poder escutá-los. Eles têm muita sabedoria, têm muita alegria para compartilhar com a gente, né? É só a gente se abrir um pouquinho para poder ser tocado pelos outros. Caraca, eu acho que essa mensagem é tudo que eu precisava ouvir. Inclusive me cansei, eu acho, de tanto que eu falei. Acho que muito provavelmente a gente vai encerrar por aqui. Não tem muita coisa que eu possa dizer como um fechamento, a não ser que... Galera, vamos se ajudar. Vamos tentar melhorar um pouco. Juntos nós somos mais fortes. Beleza?